Seja bem-vindo ao Empresas S.A. Você já pensou em largar tudo e recomeçar em um lugar totalmente novo? Hoje você verá a entrevista com a empresária Amália Frantz, que teve coragem, largou tudo e veio para Palmas abrir uma das mais tradicionais docerias do estado, a Doce Sabor. Nós também vamos falar sobre a importância da voz e quais cuidados devem ser tomados para mantê-la saudável com a fonoaudióloga Ana Cláudia Rain. Ainda nesta edição você confere mais ideias de negócios e um belo vídeo motivacional. O Empresas S.A. está começando e vai ser muito bom ter a sua companhia. O espírito empreendedor tomou conta da empresária Amália Maria Cantes e ela viu uma oportunidade de negócio nascer de uma visita à mais nova capital do país. Em pouco tempo, foi criada a Doce Sabor, uma referência na gastronomia doce de Palmas. Nós estivemos lá e agora você assiste a entrevista. Hoje nós estamos num lugar que é simplesmente delicioso. Estamos na Doce Sabor e vamos conhecer um pouco da experiência da dona Amália Maria Frantz. Dona Amália, muito obrigada por nos receber aqui. De onde surgiu a ideia de abrir uma confeitaria? Bem, eu nem tinha ideia, para dizer a verdade. Eu vim passear aqui em Palmas, conhecer a cidade, né? E me apaixonei por Palmas e resolvi voltar, como eu era professora lá em Mato Grosso do Sul. Resolvi voltar lá, vender o que eu tinha e vim para cá e meti as caras e abri a confeitaria. Foi assim no impulso mesmo, não foi assim planejado. E há quanto tempo existe a Doce Sabor? 13 anos. Em setembro fez 13 anos. Na abertura da empresa, qual foi a maior dificuldade da senhora? Sabe que eu acho que a maior dificuldade mesmo foi achar o ponto. Porque eu queria assim um ponto pequenininho, não sabia como é que ia ser a aceitação, né? Aí eu dei entrada com os papéis e já comecei a procurar ponto, né? E foi uma coisa assim meio que bateu uma coisa com a outra, sabe? Eu não achei muito grandes dificuldades, não. E durante esses 13 anos de existência da Doce Sabor, qual foi a maior dificuldade da senhora e como que a senhora superou? Bem, todo comércio é difícil no início, né? Não é assim, tu abre, tu acha que tu vai ficar rica, né? Foi difícil assim, capital de giro, né? Então eu não conhecia a cidade, não tinha crédito em banco, essas coisas assim, né? Então no início foi, inclusive sempre falo assim, ó, para quem abre comércio, nos amigos meus assim, eu falo, ó, eu dou a experiência que eu passei. Então sempre, os 6 primeiros meses tem que pôr dinheiro. Os outros 6 meses você empata o dinheiro. É depois de um ano que começa a dar o teu lucro, né? E sempre com o pé no chão. Eu sou uma pessoa assim que tem o pé no chão, sabe? Então talvez isso seja o meu sucesso, seja isso. E é difícil achar mão de obra qualificada aqui? Olha, se eu vou te dizer que eu não gosto de mão de obra qualificada. Eu prefiro qualificada. Eu prefiro, tá? Então, todas as minhas funcionárias são assim. Tenho a confeiteira, que faz uns 4 anos que está comigo, que ela veio de fora, a confeiteira experiente, né, com prática e tal. Mas os outros funcionários meus, todos foram ensinados por mim e foram treinando, sendo treinados. E aí, então, meu sucesso está aí. Na opinião da senhora, a senhora acha que o mercado de confeitaria no estado já está saturado? Não, aqui eu acho que está crescendo cada vez mais. Inclusive, já tem várias confeitarias, né? E eu acho que o Palmas tem lugar para várias confeitarias. Acho que o mercado é bom. Quais são os serviços, as especialidades aqui da Doce Sabor? Bem, meu carro-chefe mesmo é as tortas, né? Inclusive quando eu comecei só com tortas. Era só tortas mesmo, né? Depois que eu mudei para esse espaço aqui, que eu ampliei o serviço, né? Que eu tenho o café da manhã, tem esse self-service, né? Que é a pessoa vem, serve, pesa, e ninguém precisa ficar servindo a pessoa aqui. Eu quero que a pessoa se sinta em casa aqui, sabe? E quais são os planos para o futuro? Olha, o futuro, a minha filha pertence.
Ah, eu digo para ela, filha, esse aqui é teu, eu sei que o futuro é você que vai planejar, o que você quer fazer para o futuro daqui. E por enquanto eu vou levando assim. Dona Amália, desejo muito sucesso para a senhora, para sua filha, para esse lugar delicioso e muito obrigada por nos receber. Acesse o nosso portal www.empresassa.com.br e assista as entrevistas e vídeos exibidos aqui na Rede Jovem. No site você também encontra artigos e notícias especiais do mundo dos negócios, carreira, gestão e empreendedorismo. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do Empresas SA, tanto do site quanto do programa, siga-nos no Twitter. E para falar com a gente é muito fácil. Mande um e-mail para contato@empresassa.com.br. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a voz. Não saia daí, nós voltamos já já. A voz é um extraordinário instrumento de comunicação, podendo transmitir diversas emoções conforme a entonação que damos. Na vida profissional, ela pode abrir portas, demonstrar nossas inseguranças, contradizer nossas palavras, enfim, tem uma série de funções que a maioria das pessoas não percebe e assim não dá a ela sua devida importância. Para falar sobre isso, nós convidamos a fonoaudióloga e especialista em voz, Ana Cláudia Rain. Obrigada, Ana Cláudia, por estar aqui conosco. Ana Cláudia, por que a voz é tão importante? A voz, ela reflete aquilo que nós somos. A voz, ela reflete nossas emoções, nossos sentimentos. Então, quando estamos alegres, a voz geralmente tem uma tonalidade mais aguda. Quando estamos tristes, a voz, ela fica um pouquinho mais grave. Então, a voz é o nosso cartão de visita. E o uso adequado ou inadequado da voz, você acha que reflete na vida profissional? Com certeza, principalmente se essas pessoas que utilizam a voz de maneira profissional. No caso de você, jornalista, professores, pastores, padres. Se a voz ela está inadequada ou de uma maneira incorreta, a articulação das palavras, as palavras ditas com um ponto articulatório diferente. Então, por exemplo, a pessoa vai falar sapo e fala fapo. Então, esse cartão de visita dela não vai ficar tão adequado. Ou uma voz muito rouca, ou uma voz que falha muito. Então, a voz ela precisa ser trabalhada e ser adequada para cada pessoa. E é possível mudar a voz, como você disse, trabalhar a voz para um determinado propósito? Com certeza. Teatro, por exemplo. Às vezes uma pessoa ela quer fazer um personagem onde a voz é mais grave e ele não tem a voz tão grave. Então, existem exercícios que você pode fazer que a voz agrava e você utiliza a voz, coloca a voz. A gente fala de projeção de voz, porque a gente não fala apenas com a laringe, né? Nós falamos com a boca, com os dentes, com a maçã do rosto, com o céu da boca. E eu posso jogar essa voz para essas regiões e a voz se tornar diferente para cada papel, no caso de ator, né? De teatro. E é possível fazer alguns exercícios? Existem exercícios para isso? Com certeza. É igual o atleta faz o exercício físico, quem trabalha, usa muito a voz, deve fazer o exercício para ter uma boa voz, né? Então, existe um exercício que, assim, é o exercício mais simples, que a gente fala que é a drenagem linfática das pregas vocais. Que são exercícios de vibração, que você pode vibrar ou os lábios, ou a língua. E esse exercício, ele deve ser feito sempre dessa forma. Quando é com a língua, de biquinho e fininho, para você alongar as pregas vocais e não fazer que você causa tensão na musculatura do pescoço e a voz pode piorar. E então tem que ter um acompanhamento de um profissional, de um fonoaudiólogo, para não fazer exercícios errados. Com certeza, porque tem alguns exercícios que eles são específicos para patologias da laringe, como no caso dos nódulos vocais, né, chamados calos, dos pólipos, dos sisos, exercício específico. Agora, quando a pessoa tem uma prega vocal saudável, tem os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. E eles devem ser feitos acompanhados por um fonoaudiólogo, não necessariamente que você tenha que estar sempre lá, mas ele deve indicar os exercícios corretos para que você faça e tenha uma melhora e não uma piora. E o fonoaudiólogo não trabalha somente com a voz, né? Ele trabalha também com o conjunto. Isso, a gente é o profissional da área da saúde que trabalha com a voz, com a fala e com a audição. Então, como eu te falei, a voz não é só aqui na laringe. A
gente trabalha com a fala, com a articulação. Então, crianças que têm dificuldade de fala, troca as letrinhas, a gente entra nesse ponto. Do Cebolinha. O Cebolinha precisava de uma fono, né? E no caso também de distúrbio de aprendizagem, distúrbio de leitura escrita, os casos das dislexias, na audição, caso dos surdos, né? A gente faz exames de audição, a voz em si, os exercícios de voz, e até quando um paciente, por exemplo, sofre um acidente vascular cerebral, que é o AVC, e ele perde a fala, o fonoaudiólogo entra para trazer uma qualidade de vida para esse paciente, dependendo da lesão onde é, e trabalhar para que ele volte a falar ou a se comunicar de uma forma adequada. No dia a dia, nós ouvimos bastante, eu não sei se eu chamaria de mitos ou tabus com relação à voz. Água gelada, ela prejudica a voz? Não é que a água gelada prejudica a voz, porque a água ela não cai nas pregas vocais, né? Ela passa pelo esôfago, ela hidrata todo o trato vocal. Então, a gente precisa beber água porque é necessário uma boa hidratação para ter uma boa voz. Só que a água gelada, ela pode provocar o quê? Ela pode provocar infecções de garganta, inchaço em toda a região do trato vocal. E aí você pode inchar também as pregas vocais, tendo uma voz mais rouca. Mas não é a água gelada em si. Às vezes a sua voz está quente, né? E você coloca uma água gelada. O choque térmico. O choque térmico. E com relação ao cigarro e as bebidas pretas, café, chamate, aquele chamate preto, né, Coca-Cola, elas prejudicam? Se você está usando a voz e toma muito café ou toma muita Coca-Cola no período que você está usando a voz, por exemplo, um cantor, e no caso do cigarro, a nicotina ela cai diretamente nas pregas vocais. Então pode dar uma lesão, né? A gente fala que o câncer de laringe ele é dado mais ou menos, a maioria das vezes, em fumantes. E não é que não é mito, existe o fato porque ele pode deixar as pregas vocais mais grossas, né? Assim, a questão da mucosa dela, deixar ela mais grossa e ela pode ficar um pouquinho mais preguiçosa para vibrar. É o caso assim, você toma um café, você sente a sua saliva um pouquinho mais grossa, não é isso? A prega vocal fica assim. Se ela fica grossa, ela fica mais preguiçosa para ter a vibração correta. E quais as dicas você daria para uma pessoa que quer ter a voz saudável? Bom, uma boa voz, você não deve gritar, nem berrar, nem falar muito alto, não ter competição sonora. Então, às vezes a pessoa está num barzinho, aí está todo mundo conversando, som alto, a pessoa deve articular mais, procurar estar mais próximo da outra pessoa. Fazer os exercícios vocais, assim como a gente faz exercício para o corpo, fazer os exercícios corretamente de voz, beber bastante água na temperatura ambiente, comer maçã. Por que fala que comer maçã é bom? Porque a maçã ela dá uma sensação de limpeza. Então, se eu limpo, a prega vocal ela fica melhor para vibrar. Não que ela seja cura para a prega vocal, mas ela ajuda a ter uma boa voz. Ok, Ana Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o assunto, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br. Daqui a pouco voltamos com ideias de negócios que você pode abrir. Até já!